Olá, pessoal! Vamos então para a nossa última aula de sintaxe, que no caso é a sintaxe de concordância. Nesta aula a gente vai estar explorando aí sobre a concordância gramatical na língua portuguesa. É a forma correta para que a gente possa ter uma comunicação clara e precisa, claro, né? E dominar os elementos chaves aí para a gente construir frases perfeitas na língua portuguesa. Vamos lá? E vamos começando com a definição do que é a concordância, né? A concordância ela serve para harmonização, né? Então ela conecta, ela tem uma conexão equilibrada entre as palavras na frase. Tem uma relação de sujeito-verbo, né? A concordância ela é essencial entre o núcleo dessas orações. A concordância nominal, que dá uma harmonia entre os substantivos e seus modificadores, e a concordância verbal, que é a adaptação do verbo ao sujeito da oração. Então, eu coloquei aqui a concordância verbal, a regra básica dela, né? Sempre identificar o sujeito, que é quem pratica a ação, verificar o número, se é singular ou se é plural, confirmar a pessoa, se está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, e conjugar o verbo de acordo com o sujeito, porque o verbo ele sempre tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Um exemplo aqui, né? Eu falo e eles estudam. Algumas regras gerais, né? Quando o sujeito é simples, o verbo ele concorda com o sujeito se ele estiver no singular ou no plural. Então, no caso, né? O menino brinca, os meninos brincam. Sujeito composto, o verbo vai para o plural automaticamente. Então, Pedro e Maria chegaram cedo. Alguns casos especiais, porque toda língua portuguesa tem uma exceção de alguma coisa. E claro que não podia faltar nesse caso, né? A expressão partitiva, né, que é parte de, a maioria de, o grosso de. Então, o verbo ele pode concordar com o núcleo da expressão ou com o substantivo no plural. Então, exemplo, a maioria dos alunos aprova ou aprovam a mudança, tanto faz os dois, ok? Já no sujeito formado por expressões numéricas, cerca de, mais de, menos de, o verbo ele vai para o plural. Então, exemplo, cerca de 200 pessoas compareceram. Automaticamente já se passa para o plural. As expressões repetidas, mais de um, mais que um, eles normalmente ficam no singular, tá? Então, exemplos, mais de um aluno foi premiado. No caso aqui, se eles indicarem reciprocidade também, o verbo ele pode ir para o plural, tá? Então, um exemplo aqui, mais de um motorista se revezaram. Nos pronomes relativos, que e quem, o verbo ele sempre concorda com o termo antecedente. Então, exemplo, sou eu que vou fazer isso. Sou eu quem faz isso. Quando antecede é quem. Concordância com o verbo ser. O verbo ser ele é um caso especial, né? Porque a concordância dele sempre se dá com o predicativo e não com o sujeito. Então, o sujeito é representado por pronomes interrogativos. Que quem? Quem são os responsáveis? Que são problemas diante de tantas alegrias? O sujeito é representado por pronome indefinido. Tudo, aquilo, isso. Exemplo aqui, né? Tudo eram lembranças. Isso são apenas ideias. E as orações impessoais. No caso aqui, eram 2 horas da tarde, devem ser 8 horas agora. Concordâncias com os verbos haver e fazer. No verbo haver com sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Um exemplo aí, né? Há muitos problemas a resolver. Haverá oportunidades. No verbo fazer, ele tem um sentido de tempo decorrido. Então, no caso, ele também sempre vai ser na terceira pessoa do singular. Então, exemplo, faz 2 meses que não chove. Fazia 3 dias que eu não saía. O pessoal erra muito essa parte da concordância com os verbos haver e fazer, né? Tem muita gente que fala, fazem 2 meses. Não, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular, ok? Quando o verbo ter é usado no sentido de haver em pessoal e conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Um exemplo, tem dias que não quero sair de casa. E a concordância nominal, né? Os adjetivos, né, que concordam em gênero e número com substantivos, os artigos que seguem o substantivo em gênero e número, os pronomes adjetivos que concordam com o substantivo a que se refere e numerais que variam conforme
o substantivo que modificam. Algumas regrinhas básicas aqui, né? O adjetivo ou termo equivalente concorde gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Exemplo, né? Mulheres bonitas gostam de elogios. Mulheres é feminino, está no plural, então o adjetivo bonitas também automaticamente fica também no plural, ok? Algumas regras especiais também, né? O adjetivo anteposto a substantivos, ele concorda sempre com o mais próximo. Então, no caso aqui, né? Suas belas roupas e sapatos impressionaram todos. Porque a palavra roupa está mais próxima ali do belas, né? Então, automaticamente, ele se transforma ali, ele vai concordar com o que estiver mais próximo. Adjetivo referindo-se a nomes próprios ou parentescos, sempre vai para o plural. Então, exemplo, os incríveis. Pedro e Paulo chegaram. Pedro e Paulo estão no plural, né? São dois sujeitos, então automaticamente também vai para o plural. O adjetivo posicionado. Se os substantivos são do mesmo gênero e número, o adjetivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Um exemplo aí, né? O pai e o filho felizes saíram juntos. Um outro exemplo também que pode ser, né? O pai e o filho felizes saíram juntos. Então, qualquer um dos dois ali vai estar se encaixando, tá? Os substantivos de gêneros diferentes. Então, o adjetivo ele vai para o masculino, plural, ou concorda com o mais próximo. Então, exemplo, né? O jardim e a calçada limpos. Ou o jardim e a calçada limpa. Depende, você pode estar usando essas duas formas. Alguns casos especiais de concordância, né? Porcentagem, no caso, 30% do material foi aproveitado, fica no singular. 30% dos alunos foram aprovados, plural. Ele concorda com o especificador ou com o verbo implícito, ok? Um e outro, né? Um e outro aluno chegou, no singular. Um e outro aluno chegaram, no plural. Ambas as formas são aceitas. E o mais de um? Mais de um candidato desistiu, no singular. Mais de um candidato desistiram. O plural com ideia de reciprocidade. Então, nesses casos especiais aqui, tanto um quanto o outro podem ser utilizados, ok? Alguns erros de concordância, que são muito comuns, né? O sujeito distante do verbo, né? No caso aqui, os alunos da escola municipal foram aprovados. No caso aqui, os alunos, né? Ele tá bem longe, mas no caso a gente não usa foi, tá? Que não se refere à escola municipal, se referem aos alunos. A concordância atrativa, a beleza das flores encanta e não encantam, porque está se referindo à beleza. Ela está um pouquinho mais distante, né, da palavra, mas se especifica através da beleza. Coletivos específicos, né? O bando de pássaros voou ou voaram. Ambas, nesse caso, são possíveis, é uma exceção, tá? E expressões partitivas, a maioria dos eleitores votou ou votaram, também ambas são possíveis. As partes na língua portuguesa, infelizmente, nós temos sim sempre exceções, né? O que acaba confundindo bastante. Às vezes é mais fácil a gente acabar gravando o que são exceções para que a gente não cometa erros, né, no nosso dia a dia. Mas a leitura, no nosso dia a dia, livros, inclusive, faz com que a gente possa ampliar, inclusive, o nosso vocabulário e, com isso, saber utilizar da melhor forma, né, a concordância. E aqui eu coloquei os exercícios de fixação, lembrando que nossas aulas a gente sempre tem depois a aula ao vivo, para que a gente possa sanar algumas dúvidas, né? Coloquei aqui 4 exercícios bem simplesinhos, né? Para que a gente possa, 5 na verdade, para que a gente possa treinar um pouquinho do que foi falado hoje, né? Complete, a maioria dos alunos passou ou passaram na prova. Na 2, os Estados Unidos adotou ou adotaram novas medidas. Corrija, haviam muitas pessoas na reunião. Escolha aqui, né? Mais de um candidato desistiu ou desistiram. E na 5, reescreva. As canetas, os lápis e o caderno azul caiu da mesa. Vamos lá então, pessoal, fazendo aquela pausa 10 para que a gente possa seguir para o próximo slide e corrigir essas questões. E aí, galera,
Foi muito difícil? Eu acredito que não, né? Essas questões estavam bem facinhas. Então, aqui na questão 1, né? Vou estar relendo, voltando ali para vocês verem. Ele pedia para que a gente completasse a frase com passou ou passaram, né? A maioria dos alunos passou ou passaram na prova. Aceitas. Então, no caso aqui, ambas formas são aceitas, passou ou passaram, né? Com coletivo mais especificação, a concordância pode ser gramatical ou atrativa. Na 2, né? Os Estados Unidos adotou ou adotaram novas medidas. No caso aqui a resposta é adotaram, né? Porque os nomes de países no plural, eles exigem verbo no plural. Estados Unidos está no plural. Na questão 3, era para estar corrigindo a frase, né? Haviam muitas pessoas na reunião. Havia muitas pessoas na reunião. O verbo haver no sentido de existir é impessoal, então automaticamente ele fica no singular. Na questão 4, mais de um candidato desistiu ou desistiram. No caso, normalmente é desistiu, no singular. Mas se houver a ideia de reciprocidade, pode colocar sim, desistiram. E a questão 5 era para reescrever. As canetas, os lápis e o caderno azul caiu da mesa. No caso aqui, as canetas, os lápis e o caderno azul caíram da mesa, porque o sujeito composto ele pede verbo no plural. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloquei aqui para vocês, né, sobre o domínio das sintaxe de concordância, os fundamentos, né? É ideal que a gente compreenda as regras básicas para a gente poder ter um alicerce sólido. Na comunicação, a concordância correta ela garante clareza, precisão nas mensagens, credibilidade, porque a gente dominando a concordância, a gente confere autoridade aos nossos textos, né? E o aperfeiçoamento, que o estudo contínuo das regras gramaticais leva à excelência linguística. E parabéns aí para vocês concluírem essa aula de sintaxe, né? De concordância. Isso é algo bem comum em provas de concurso, Enem e outros afins. Então, a concordância, ela sempre está no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, anotem para nossa aula presencial. E, claro, temos os materiais, temos o aplicativo para que a gente possa estar sempre fazendo o treinamento aí e ir bem no que a gente se propõe para fazer de exame ou o que seja, ok? Um abraço para vocês e até mais!